Sempre que a gente começa ou que a gente está buscando algo novo na nossa vida, surgem algumas dúvidas, alguns questionamentos. E esses questionamentos, se não sanados, acabam tendo dois resultados. O primeiro é que a gente pode seguir fazendo errado por não saber a resposta certa, ou o segundo é que por vezes a gente acaba nem fazendo aquilo que a gente estava iniciando, que a gente estava aprendendo, justamente porque a gente tem essa dúvida ou porque a gente travou naquele erro. É por esse motivo que eu decidi trazer 11 erros comuns de quem está começando no minimalismo. E antes de ir para os erros, eu quero saber de você. Você já cometeu algum erro quando estava buscando no início ali aderir ao minimalismo? Qual foi esse erro? Me conta aqui nos comentários. Agora sim, vamos lá já para o primeiro erro. Confundir minimalismo com privação. Tá doido que eu vou abrir mão do meu conforto pra ser minimalista? Eu quero o que tem de melhor, tá ligado? A gente confunde seguir um estilo de vida minimalista com um voto de pobreza ou até mesmo ter uma vida mais escassa. Mas a verdade é que o minimalismo está longe de ser isso. Pelo contrário, o minimalismo é a gente focar naquilo que é o essencial para a nossa vida, para a gente, para aquilo que de fato faz sentido para a gente e, consequentemente, eliminar o trivial. Mas o trivial não tem relação com privação, porque o trivial é justamente aquilo que a gente elimina depois daquilo que a gente entendeu que é o essencial. Então o primeiro passo para você que está começando no minimalismo nesse sentido é você entender o que é o essencial para você, porque aí muito provavelmente você não vai confundir minimalismo com privação. Vamos lá para o segundo erro. Achar que minimalismo é sinônimo de uma vida sem graça. Justamente quando a gente foca no essencial e quando a gente tem menos coisas, a gente passa a ter mais energia. E essa energia a gente consegue dedicar para aquilo que realmente tem graça. Talvez você entenda que uma vida com graça é uma vida com bebida, com festa. Mas quando a gente adentra o minimalismo, a gente percebe que a graça está muito além disso. Não estou dizendo que festa não é legal, não estou dizendo que socializar não é legal. É óbvio que é legal, mas tudo com um equilíbrio, né? E é justamente quando a gente segue por esse estilo de vida mais minimalista que a gente percebe, de fato, aonde está a graça. Porque simplesmente a gente tem mais energia justamente para desenvolver um hobby, para dedicar mais tempo para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que realmente importam na nossa vida e, consequentemente, a gente vai vendo a graça e vai entendendo de fato aquilo que faz sentido para a gente, aquilo que faz a nossa vida ter graça. E o terceiro motivo, excessivamente rigoroso consigo mesmo. É fundamental a gente lembrar que o minimalismo ele não é uma corrida para ver quem tem menos coisas. Que na verdade isso é um processo gradual e que é de acordo com cada um. Então quando a gente começa a aderir ao minimalismo, é importante a gente trabalhar a famosa ansiedade. Já ouvi pessoas falando que quando aderiram ao minimalismo simplesmente eliminaram um monte de coisa de uma vez só. Já vi pessoas que fizeram como eu, foram com um passo de cada vez e estão ainda construindo esse estilo de vida. Usar a ferramenta que é o minimalismo, a gente vem justamente com o intuito de ter uma vida mais leve, mais fluida, mais simples. Uma vida simples. E aí você ficar se culpando porque ainda não chegou no ideal é justamente um gol contra.
E antes de ir para o quarto erro, me conta, esses 3 primeiros já fizeram sentido para você? Se fizeram e você gosta de vídeos como esse, não esquece de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no canal, né? Dá essa força aí para que cada vez essa mensagem chegue para mais gente consiga, então, criar o seu próprio estilo de vida, um estilo de vida mais leve, mais tranquilo e mais fluido. Vamos lá então agora para o nosso quarto erro. Ignorar a importância da organização. Por vezes, as pessoas simplesmente, para aderir ao minimalismo, acabam querendo eliminar um monte de coisas. Mas esquecem que um grande obstáculo para uma vida mais tranquila e mais fluida é a desordem. Você querer minimalizar sem automaticamente já organizar o ambiente que você está minimalizando, que você está aplicando o minimalismo, não vai adiantar, porque você vai eliminar, mas você não vai ter uma organização que traz fluidez para você. Porque quando a gente tem um ambiente com poucas coisas e organizado, a gente tem uma vida mais fluida, porque justamente a gente não perde tempo, a gente sabe exatamente onde estão cada coisa que a gente precisa. E isso traz mais fluidez. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando nem no aspecto físico, pode ser também no aspecto digital. Por exemplo, os arquivos do computador. Talvez aí esteja um belo ambiente para você começar a organizar. Os arquivos do celular, porque quando a gente organiza aquilo ali, a gente automaticamente traz mais fluidez para os nossos estudos, para o nosso trabalho e, consequentemente, mais produtividade. Vamos lá para o quinto erro. O minimalismo não se trata somente de aspectos físicos. Eu sei que muita gente caracteriza o minimalismo por vestir preto, por vestir branco, por ambientes monocromáticos, por ambientes com poucas coisas. Mas a verdade é que o minimalismo está envolvido em vários outros aspectos, como por exemplo a diminuição de compromissos, de afazeres, de tarefas que a gente acaba sobrecarregando a nossa agenda, relacionamentos tóxicos e tudo que envolve de alguma forma a nossa saúde mental. O minimalismo foge do aspecto físico. Na verdade, o minimalismo está aqui dentro. Você tem um olhar mais questionador, essencialista e consciente. E vamos lá para o sexto erro: esquecer a importância do equilíbrio. Nessa vida corrida, com cada vez mais atividades, cada vez mais tarefas, cada vez mais informação, está cada vez mais difícil também a gente focar a nossa atenção em concluir alguma coisa, por exemplo. Como é o exemplo do próprio vídeo aqui, você já chegou no meio do vídeo, mas eu te desafio a chegar ao final do vídeo, a se aprofundar nessa ferramenta que é o minimalismo. A gente tem uma vida cada vez mais desequilibrada pelos excessos. É o excesso de tela, é o excesso de comida, é o excesso de informação. E isso está nos deixando cada vez mais doente. Nunca tivemos tanto transtorno de ansiedade, depressão, estresse, síndrome de burnout. Justamente porque junto com esse peso vem as consequências. E o estilo de vida minimalista é uma ferramenta para a gente pegar a nossa mochilinha da vida, colocar no nosso colo e abrir ela e aos poucos ir tirando esses excessos. E o sétimo erro é não levar em conta as diferenças individuais. Talvez o que deu certo para você não é o que vai dar certo para o teu amigo, para a tua namorada, para o teu namorado, para o teu esposo, para a tua esposa, ou seja lá, quem for. Preste atenção nisso para você não virar aquele chato do rolê que vai estar o tempo todo catequizando a galera pro minimalismo, entendeu? Perceba que se fez sentido para você e você quer conversar sobre isso porque você está entusiasmado, tudo bem. Expresse esse teu entusiasmo com naturalidade, com tranquilidade e não pressionando as pessoas ao teu redor para seguir
esse mesmo estilo que você está buscando seguir. E o 8º erro é ignorar a qualidade dos itens que possuímos. Por quê? Se você quer ter poucas coisas, automaticamente você vai ter que elevar a qualidade para que aumente também a durabilidade. Então, por exemplo, hoje no meu guarda-roupa eu uso pouquíssimas camisetas, eu tenho poucas camisetas, mas elas são de uma qualidade mais elevada, justamente porque é com essa qualidade elevada que eu aumento a durabilidade e que automaticamente eu consigo ter menos coisas. Isso também tem relação com os tênis, com a calça, enfim, diversas outras coisas que envolvem a nossa vida e até mesmo a nossa vestimenta, que foi o exemplo que eu usei aqui. O 9º erro, não ser gratos por aquilo que já temos. Como eu falei, a gente está na era da informação e na era da tecnologia. E isso fez com que a gente cada vez mais visse a vida dos outros. E é natural que com essa visão e com essa perspectiva deste contexto onde você vê somente aquilo que a pessoa quer que você veja, que você compare a tua vida que os outros não estão vendo com a vida que o outro está escolhendo mostrar. Mas aí eu te pergunto, isso é justo com você? Eu não acho justo comigo. E é por isso que cada vez menos eu fico nas redes sociais, porque eu vejo que é natural que a gente se compare. Olhe para a vida do outro e lá no fundo a gente sinta que a nossa vida é uma merda porque o outro tá mostrando somente o lado bom da vida dele. Mas a gente ainda assim, sabendo disso, se compara. E junto com isso vem a ingratidão. E ó, eu não tô com aquele papo de gratitude, de gratiluz. Não é sobre isso, mas é sobre você ser grato de fato a tudo que você tem. Porque afinal, se você está tendo acesso a esse conhecimento e a esse conteúdo, você já tem internet, você já tem um celular, você já consegue ouvir, consegue ver. Você tem uma mente que está insatisfeita e está buscando mudança. Tem um exercício muito legal que eu vi no documentário da Netflix, do Método Stutz. O terapeuta, na ocasião, ele propõe que a gente agradeça todos os dias a 3 coisas. Mas essas 3 coisas têm que ser coisas diferentes. O que eu chamei particularmente de gratidão criativa, que a cada final do dia eu agradeço por algo diferente. E quando eu fui exercitando isso e fazendo isso, eu percebi que aos poucos realmente eu tinha uma sensação de ser grato pela minha vida e pelo contexto que eu me encontro. Por mais que sim, eu queira mudar alguns aspectos, por mais que eu queira progredir, mas se eu não for grato pelo hoje, a verdade é que eu vou ser um eterno ingrato, porque eu sempre vou estar no hoje, eu sempre vou estar no agora. O passado já passou e o futuro, quando chegar, ele vem com o nome de hoje. Então esse exercício da gratidão pode te ajudar nesse sentido. Inclusive, eu quero agradecer por ter conseguido organizar o setup aqui pra gravar, né? Fazia tempo que eu não gravava nesse setup aqui, porque requer mais trabalho, tem que ajeitar a iluminação, tem que deixar a câmera de um jeito diferente, mais complicado, e eu consegui. Então, sou grato por isso. E vamos lá pro 10º erro. Esquecer que a vida é dinâmica. Enquanto a vida, há material sobre a vida, se é que você me entende. E automaticamente, se você levar o minimalismo muito a sério, como se fosse um fim, a tendência é que você coloque ele numa caixa e ingesse ele. Agora entender que o minimalismo é uma ferramenta e é um meio para a gente ter mais saúde mental, para a gente ter mais qualidade de vida, para a gente ter mais tempo com quem a gente ama, para a gente ter mais significado em relação à nossa profissão, em relação àquilo que a gente está fazendo de fato, para a gente ter mais presença. Ou seja, quando a gente entende que minimalismo é uma ferramenta para todos esses aspectos,
é que tá ok. É importante que a gente não engesse ele, não coloque ele numa caixa, simplesmente colocando ele em vários preconceitos, como o da roupa, o das coisas, o das cores. O 11º erro: comparar-se com outros minimalistas. Talvez você pode cair na armadilha de buscar um minimalista ideal. Ou seja, aquela pessoa que você vai ter como exemplo e que você vai querer seguir exatamente o que ela faz. Mas veja bem, não é por aí. Como eu gosto de falar, minimalismo é prezar pela reflexão e não pelo automatismo. É questionar tudo que você está ouvindo até de mim aqui agora, o que eu estou te falando. Você questionar, você realmente criar uma mente mais questionadora, menos complacente, entendeu? Então, menos comparação e mais ação. Ação individual de acordo com aquilo que faz sentido para você. Lembre sempre que o minimalismo é uma ferramenta, você escolheu pegar essa ferramenta e agora você vai, aos poucos, usar essa ferramenta em vários aspectos da tua vida. Ficou mais do que claro que o minimalismo não é só sobre coisas, é sobre um comportamento, é sobre uma maneira de pensar, é uma lente que você coloca e que quando você coloca, você acaba tendo uma visão de mundo diferente, focando no essencial, eliminando o trivial. Eu espero de verdade que o vídeo tenha feito sentido para você. A gente se vê por aí, se vê no próximo vídeo e bora pra cima!